Fechemos os olhos. Amado Deus que está nos céus, nós te agradecemos neste momento a oportunidade de estarmos juntos estudando a tua palavra. Aqui está um dos assuntos mais importantes para o ser humano, que é conhecer o processo da salvação através do santuário, que é o local onde o Senhor administra todos os desígnios da terra. Por isso que, neste momento, clamamos pela presença do teu Santo Espírito para nos dar iluminação daquilo que precisamos compreender, que a sua luz se aposte em cada um de nós e tudo que falarmos seja oriundo dos céus. Abençoe cada participante desse ciclo de estudos, para que eles sintam cada dia a sua mente sendo aberta e esclarecida sobre a vontade do Senhor para a vida de cada um deles. Dá-nos, Senhor, agora a unção que precisamos a todos nós e, sobretudo, ó Pai, dê a nós a compreensão da sua vontade, da sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Podemos prosseguir? Podemos? Podemos, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos. Boas-vindas a todos os amigos que nós já temos nos visto algumas vezes. Eu tenho estado acompanhando aí o estudo de todos, né? E cada dia tem sido mais interessante, cada dia tem sido mais esclarecedor. E hoje nós estamos com um tema extremamente interessante. Ele fala sobre o santuário de Deus, né? O que é esse santuário, né? O que nós vamos entender algumas coisas e alguns processos dele. Mas eu costumo dizer aos amigos que nenhum tema ele se esgota em uma lição, em duas. São sempre temas que precisam continuar sendo estudados. A palavra de Deus é um contínuo aprendizado. Então, eu os convido nesta noite já se prepararem para continuar lendo sobre esse assunto, estudando, perguntando, tirando dúvidas, mas hoje você deu um passo extremamente importante. Você decidiu revisar esse tema que você já estudou durante a semana, né? Vou ver se deu aqui alguma coisa na minha imagem ou se é dele lá. Está tudo normal aqui, Jorge. Tá certo. Ok. Chegou aí bem? Tá chegando, né? Tá ok. Então tá. Muito bem, amigos. O que seria o santuário? Antes de nós entrar no tema propriamente dito, né? Eu preciso esclarecer algumas coisas, mas eu estou bem tranquilo porque eu sei que vocês já estudaram durante a semana. Hoje nós vamos apenas fazer uma correção, uma revisão, né? Daquilo que já foi estudado. Mas eu faria algumas perguntas, algumas a gente vai até respondendo mesmo. O que seria o santuário, né? O que seria o santuário? O santuário, já citamos até na oração, é o local de onde Deus administra os desígnios do mundo, é a sua área, seu espaço de ação, né? E é ali que ele tem todo o contexto dos acontecimentos do mundo sob o seu controle. E esse santuário, naturalmente, ele está nos céus. Aqui o título é o Santuário de Deus nos céus. E a gente precisa, o santuário de Deus, e para a gente entender isso aqui, a gente precisa conhecer do que estamos falando. No comentário da sua lição, tem umas coisinhas que eu gostaria de revisar. Olha só o início aí do seu comentário. Diz assim: a fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a obra de Jesus, que Jesus fez por nós no passado, e que ele faz por nós agora, e que fará no futuro. E como podemos compreender isso? Como podemos desfrutar disso aí? Aí ele mesmo responde: podemos compreender este assunto estudando o ritual do santuário terrestre, como ele se processou. E aí, amigos, entra uma questão interessante. Se aqui o autor diz que devemos entender a questão do santuário terrestre, é porque existe um santuário celestial. E é nesse santuário celestial, é o local, o centro administrativo de Deus. É ali que ele
desenvolve todo o processo do plano da salvação, o plano da redenção. E o santuário terrestre foi feito sobre essa orientação de Deus, né? Com todas as suas especificações. Eu gostaria de ver, Ricardo, a gente tem aquela imagem aí do santuário, para colocar aí para a gente, o pessoal se situar mais ou menos, né? Ali está o santuário terrestre. Ele foi feito sob orientação de Deus, e ali você tem o pátio, tem a mesa, né? Onde tem a mesa, o altar do sacrifício, tudo está ali, a pia, que era feita a purificação do sacerdote, depois que ele sacrificava o animal. Lá dentro você vai encontrar a mesa da preposição, você vai encontrar o candelabro, e no lugar santíssimo está ali, então, a arca, né, da aliança. Todos esses instrumentos, ele tem um significado importantíssimo no plano da salvação. Provavelmente, ele não será explorado nessa lição que nós estamos aqui revisando, porque cada um deles tem um grande cabedal de informações em relação ao que Jesus está fazendo por nós hoje, e já fez, né? Mas está fazendo por nós hoje, lá no Santuário Celestial. Então, nós vamos para a primeira pergunta. E se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer dessa revisão, por favor, podem se manifestar e podem perguntar, que a gente, então, estará respondendo de acordo com o que for preciso esclarecer. Então, qual foi o grande pedido que Deus fez a Moisés? E aí está as sugestões, né? As sugestões são 5 sugestões aqui. Construir um santuário para que Deus pudesse habitar entre o povo, fazer uma imagem de ouro para que o povo pudesse adorar a Deus, fazer um bezerro de ouro para que o povo se lembrasse de quem eles havia tirado do Egito, construir uma cidade, ou nenhuma das respostas anteriores. O que os irmãos marcaram aí? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta? Construir o santuário. Construir um santuário. Muito bem. Um santuário então, é a de Deus primeira... para Moisés. Construir um santuário para que Deus pudesse habitar entre o Deus povo. pudesse habitar. Isso, pudesse habitar entre o povo. Então, é a primeira opção aí. Podemos marcar essa? É. Então, aí está a primeira opção. Agora, amigos, eu quero acrescentar um pouquinho aqui, discorrer um pouquinho aqui nessa pergunta. Por que Deus queria habitar no meio do povo? Existem algumas coisas interessantes aí. O povo estava transitando por uma terra que não era a terra que Deus queria que eles ficassem. Então, eles eram um povo nômade, um povo que ficava transitando para lá e para cá. E nessa passagem, eles tinham contato com vários povos idólatras. E esses povos apresentavam para eles os seus ídolos como os seus deuses. E alguns deles questionavam, mas a gente não tem um Deus no nosso meio, mesmo sabendo eles que Deus poderoso estava nos céus. Então Deus pede a Moisés, faça um santuário, que eu quero habitar no meio do povo. Eu quero estar aí presente para que possa abençoar esse povo, conduzir esse povo, fazer eles vencerem os obstáculos para chegar na terra prometida. E outra coisa interessantíssima, esse santuário era uma proteção contra as influências da idolatria. Então, Deus pediu para que fizesse um santuário ali no meio deles, para protegê-los, guardá-los e, principalmente, desviá-los da influência da idolatria. Então, nessa primeira pergunta aí, Deus pede a Moisés que fará um santuário para que ele possa habitar no meio deles. E aí Deus dá o grande conselho a Moisés. Esse santuário deveria ser feito segundo o modelo que Deus mostraria para ele, não segundo as opções de Moisés, mas segundo o que Deus mostraria para ele. Então, vamos lá para o segundo
Vamos para a segunda pergunta. Como seria esse santuário? Como é que ele seria? E aí a gente tem aí como deveria ser esse santuário. Essa resposta, ela está lá em Êxodo 25, versículo 40. E aí você tem, né, algumas orientações aí. Pois faça tudo, né, segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, Deus mostrou a Moisés o modelo que ele queria, né? E aí, esse modelo era especificamente as medidas que Deus queria que ele fizesse, as cores que Deus queria que ele usasse, as dimensões, o material que queria que fosse usado. Então, nada poderia sair da cabeça de Moisés. Por que Deus fez isso? Para que todos soubessem que aquele santuário não era uma ideia de Moisés, mas era uma ordem de Deus. E esse santuário deveria ser o local onde Deus se manifestaria para abençoar esse povo a cada momento, para conduzir esse povo e fazê-los caminhar até a terra prometida. Esse é o santuário terrestre. Algumas coisas que são interessantes, né? Ele era dividido em dois modelos, aí está em dois compartimentos, aí está também no seu comentário, né? Tinha um lugar que só o sacerdote poderia entrar, que era o lugar santo, e no lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, só o sumo sacerdote. E como acontecia isso? Você tem aí algumas orientações, né? O sacerdote poderia estar todos os dias no lugar santo, fazendo ali, né, as intercessões pelo povo, as orações pelo povo. Ele apresentava um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde, significando as orações intercessórias do povo, a intercessão de Cristo diante do Pai pelo povo. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo, quando se apresentava para fazer o processo da expiação, que era o processo da limpeza do santuário, que era o processo de apagar os pecados, de cobrir a culpa do povo, de fazer, então, a exterminação do pecado. Esse era o papel do sumo sacerdote. Uma vez por ano, ele entrava no lugar santíssimo. E o sacerdote, todos os dias, no lugar santo. O que isso significa no processo da salvação? Todos os dias, a intercessão de Jesus. E um dia acontecerá a expiação definitiva. Era o que representava o trabalho do sumo sacerdote, quando ele entrava uma vez por ano para ali fazer a expiação de todos os pecados que eram confessados e arrependidos e deixados. Da mesma forma será o processo do plano da salvação, quando, uma vez, Jesus virá aqui para exterminar todo o pecado da terra, quando essa terra, então, será purificada e estará preparada para a habitação dos filhos de Deus novamente. Então, aqui está como será, né? Como era o santuário. Então, já passamos aqui algumas informações de como ele era, né? Muito bem. Vamos para a terceira pergunta. Terceira pergunta. Em que consistia o serviço diário? A gente até já comentou, né? Aí a gente comentou, pergunta número 3, em que consistia o serviço diário? Na tela, a gente tem uma pergunta aqui interessante. Marque a alternativa falsa, como era o santuário? Marque a alternativa falsa, como era o santuário? Era dividido em dois compartimentos, um lugar santo e um lugar santíssimo? Essa não é a pergunta falsa. No lugar santo, o sacerdote realizava o trabalho diário? Essa também é certa. A mesa com os pães, o candelabro, o altar de incenso e as tábuas da lei ficavam no lugar santo? A essa também. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo? Os 10 mandamentos ficavam dentro da arca, no lugar santíssimo? Então, a gente tem que ver aqui qual dessas, né, marca a Então não alternativa vai, falsa. minha moça. Não quer ir, não vai, uai. Vamos...
Marque, então, aí a alternativa falsa. Né? Não, meu amor, é porque, vamos supor, eu me alegro contigo. Se você quer ir na festa da sua família e eu não gosto, eu vou caladinho. Ricardo? Ricardo? Pode falar, pode continuar. Está entrando uma interferência aqui. Ó. Percebeu aí? Já Ativou, né? já percebi. Ah, tá certo. Muito bem. Então, qual é a pergunta aí que é a falsa, irmãos? É a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta? A mesa com os pães e candelabro, o altar de incenso e as tábuas da lei ficavam Eu no acho lugar que é a santo. quarta. É a quarta? Por que a quarta? Então, vamos analisar. Porque É a terceira, porque as tábuas E da por lei que a ficavam terceira? dentro do lugar santíssimo. Isso. O que ficava no lugar santíssimo? As tábuas da lei. As tábuas da lei, a arca, né? A arca. Mas o candelabro ficava onde? é isso mesmo. No lugar santo. Então, ficava fora do lugar santíssimo. Exatamente. Então, essa é a falsa. Porque os pães e o candelabro não ficavam junto com as tábuas da lei. Eles ficavam no lugar santo e as tábuas da lei ficavam lá dentro da arca, no lugar santíssimo. Uhum. Né? Então, essa é a terceira. Marcaram aí? Sim. Ok. Vamos, então, para a quarta pergunta. Pode colocar para nós aí, Ricardo. A quarta. Em que consistia o serviço diário? Nós comentamos também sobre isso, né? O que consistia o serviço diário? Oferecer 2 cordeiros, oferecer 2 cavalos, oferecer 2 aves, oferecer 2 pombas e nenhuma das anteriores. Vamos entender então aí o que consistia, o que se fazia no serviço diário lá no santuário. Eu acho que é ser 2 carneiros. Cordeiro. 2 cordeiros, muito bem. E esse serviço era feito aonde? No santuário. No pátio. Mas em que parte? No No pátio? pátio do... Justamente, no pátio, onde tinha ali o altar de No pátio lá do sacrifício, né? santuário, né? Justamente, dentro do santuário tinha o espaço do pátio onde estava ali o altar. Nesse altar era feito o sacrifício dos 2 cordeiros. Justamente. O que significava esses 2 cordeiros? Era por sacrifício, né? Que eles iam Representava fazer. Isso, e esses Jesus. cordeiros significavam quem? Jesus. Esses cordeiros significavam o próprio Jesus, que seria Morreria pelos oferecido pecados dos uma vez no humanos. Calvário pelos nossos pecados, justamente. E aí, então, esses cordeiros eram oferecidos de manhã e à tarde, representando a intercessão que é feita por nós ainda hoje por Jesus, né? Muito bem, até aí, os irmãos querem revisar alguma coisa que já passou, que a gente falou, alguma dúvida surgiu até aí? Alguma pergunta? Ou podemos prosseguir? Poder prosseguir. Então, vamos prosseguir. Podemos, né? Muito bem. Aí está a orientação, né? Que nós já vimos aí na tela. O cordeiro era oferecido de manhã e à tarde. Vamos para a quinta. A quinta pergunta. Pode colocar para nós aí, Ricardo, por favor. Marque a alternativa falsa. Em que consistia a purificação do santuário? Nós estudamos isso lá no Levítico, no capítulo 16. Ele discorre ali sobre todo esse processo aí da purificação do santuário, né? Então, vamos aqui ver as perguntas que nós temos, o que elas significam, né? Quais são as alternativas corretas, né? Vamos aí. O sacrifício diário
era oferecido como nos outros dias. O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família. O sumo sacerdote lançava a sorte sobre os 2 bodes. O sacrifício do bode era oferecido a Deus e o sangue era espargido no lugar santíssimo. No dia da expiação, o sacerdote desmontava o santuário e as mulheres lavavam os tecidos, as cortinas, e os sacerdotes lavavam os utensílios sagrados com água. Qual dessas os amigos e irmãos aí acham que é a falsa? Porque a pergunta está dizendo, marque a alternativa falsa. Qual dessas? Vamos analisar aí? A primeira, sacrifício diário era oferecido como nos outros dias. Sacrifício diário era oferecido todos os dias, não é isso? O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro, por si e por sua família. Está lá em Levítico 16. Né? Ricardo, coloca para mim a continuidade aí, por favor. Isso. O sumo sacerdote lançava a sorte sobre os 2 bodes. Aí está confirmado. O sacrifício do bode era oferecido a Deus e o sangue era espargido no lugar santíssimo, também confirmado. Agora, no dia da expiação, se desmontava o santuário? Não, né? O santuário não era desmontado. Então, essa é a resposta falsa, né? É a quinta. Marcaram aí a quinta? Entenderam aí bem essa explicação aí? Então, no dia da expiação, os sacerdotes desmontavam o santuário e as mulheres lavavam os tecidos. Isso aí é falso, não ocorria isso. A Bíblia não ensina isso, né? Então, essa é a falsa, podemos marcar. E aí, amigos, a gente teria uma indagação interessante. O que significava essa expiação? O que significa a palavra expiação? Jorge, Sim. a Vanessa Antunes gostaria de fazer uma pergunta. Acho. Pergunta não. Pode fazer a pergunta. Pode perguntar, Vanessa. Vanessa, Há uma dúvida aí? Vanessa Antunes. De repente ela... Pode fazer a pergunta. Pode continuar, então. Sim, Tá ouvindo? Oi, pode fazer a pergunta. oi, boa Tô noite. ouvindo. Então, eu estou com uma dúvida. Boa noite. Uma dúvida é sobre a questão lançava a sorte. O que significa esse termo lançava a sorte? É o mesmo que o sacrifício, é isso? Dos bodes? Não. Esse lançar sorte é escolher qual dos 2 seria o de Azazel e o de Deus. Lançar sorte seria o processo de escolha. Entendeu? É um processo de escolha que era feito do bode que seria lançado para o deserto com o significado de levar as culpas do povo que agora era purificado ali no santuário para o deserto. Era um simbolismo de extermínio daquele pecado. Ele seria lançado num lugar ermo onde não afetaria mais ninguém. Então, esse lançar-sorte era um processo de escolha de qual dos 2 bodes ali seria enviado para o deserto, simbolizando que carregava a culpa ou o pecado de todos aqueles dali do santuário. Isso ocorria no dia da expiação. Tirei a dúvida? Entendi. Então, no caso, aumentei? o bode era sempre no dia da expiação. E o diário eram os 2 carneiros, os 2 cordeiros, não é isso? Os 2 carneiros que representavam Jesus. O cordeiro, né? Representava Cordeiro, Jesus. isso. E aí, esse lançar sorte era Tá bom, escolher entre os obrigada. 2 bodes que seriam lançados fora. E aí, eu fiz uma pergunta, já que você está aí, ativa aí na nossa imagem, o que seria essa expiação, né? Então, a palavra expiação ela é ampla.
Na cultura hebraica, onde foi formulado aí o santuário, ela tem a designação de cobrir. Significava cobrir, significava reconciliar, significava purificar, né? Significava tomar o lugar de alguém, expiar, receber aquela responsabilidade, e significava, na cultura israelita, tomar o cordeiro e sacrificá-lo para cobrir o pecado cometido. Esse era considerado, no dia da expiação, o dia do perdão, onde todos os pecados confessados e deixados, largados, eram, então, apagados. Eles não existiriam mais. Essa era a significação do arrependimento sincero, que Jesus, então, pega essa nossa culpa e lança nas profundezas do mar. Então, o dia da expiação tinha essa designação. Não, então não respondi não. Mas eu vou fazer um negócio aqui porque eu... Muito bem. Podemos prosseguir? Tem alguma pergunta que querem fazer? Alguém quer fazer alguma pergunta? Muito bem. Então, vamos à frente. Ricardo, a nossa próxima pergunta aí, por favor. Ok. Coloque para nós. Aí nós já falamos algo interessante, mas aí tem uma pergunta muito boa aí. Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Assim que a Tatiana levantou a mão também. Tabernáculo. Oi? Tabernáculo. Qual era a festa? Vamos dar uma conferida nessa passagem? Tabernáculo. Vamos? Tabernáculo. Vamos conferir aqui, para a gente tirar uma dúvida, que aqui tem duas coisas interessantes. Estamos aí no livro de Levítico. Vamos dar essa conferência aí, né? Pergunta número 6. Levítico 23, 34. Vamos ler aqui. Eu tenho aqui na minha Bíblia. Vamos conferir com a sua aí, como é que está aí. Os filhos de Israel dizem, aos 15 dias deste mês, sétimo, será a festa do tabernáculo ao Senhor por 7 dias. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º, haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos da árvore formosa, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, e salgueiro de ribeiro. Por esses 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Confirmamos então aí qual é a festa? Essa mesmo. Era a festa dos tabernáculos. Festa do tabernáculo, porque lembrava tudo que havia sido feito lá no dia da expiação, que era o perdão do pecado de todos aqueles que confessavam. Então, a festa dos tabernáculos, ela dava fim ao ciclo anual das festas, né? Dava fim ao ciclo anual. Então, é a opção número... É a terceira, a segunda, a primeira... A quarta, não é isso? Muito bem, marcamos aí, né? Vamos avançando, então. Alguma dúvida até aí? Vamos avançando? Não, não tenho dúvida, não. Então, faça a pergunta, por favor. Jorge, assim que a Tatiana levantou a mão. Pode perguntar. Cíntia, pode falar. Abrir o seu microfone e falar. Ah, tá, liberei meu áudio aqui. Eu tô vendo aqui, eu tô participando agora, eu vi os estudos, eu vi alguns estudos outrora
Aí, essas perguntas aqui, eu sei responder algumas, outras não, é porque eu não participei desses estudos aqui, né? Aí eu estava vendo outros estudos que vocês passaram, eu assisti algumas coisas aí. Aí eu tô meio aqui só Pois observando não. mesmo, porque teve muita coisa que eu perdi. E a de hoje, está dando para acompanhar? Sim, eu tô vendo aqui, tá muito bom. Tem alguma pergunta além do seu comentário aí que o senhor quer fazer? Pode fazer. Não, tá bom. Minha pergunta é o seguinte: eu estava vendo, falar um pouco sobre o Apocalipse ou não? Falou um pouco sobre isso, não falou? Nos vídeos outroras? Então, a gente tem, na lista de temas que estamos estudando, podemos ter passado, sim, por algumas coisas sobre o Apocalipse. A questão é que o tema de hoje, ele fala especificamente sobre o santuário. Nós teremos alguma citação que vai abordar também o livro de Apocalipse. Só que o tema específico sobre o Apocalipse será uma outra lição, em que a gente fará mais para frente, especificamente sobre o Apocalipse. Tá Eu bom? entendi. Tá Aí a ok. gente vai ter a Aí, oportunidade de só, estudar só um junto. detalhe: todo esse tabernáculo, essas festas, esses rituais que fazia, era voltado especificamente, eu penso que voltado para Cristo Jesus, não era não? Justamente, era a forma didática de Deus de ensinar ao povo o que Jesus faria para a salvação da humanidade. E o tabernáculo, cada item ali do tabernáculo, ele significava a ação de Jesus em prol da salvação da humanidade. Então, cada item dali, a mesa da preposição, a mesa da preposição, que é Jesus, o pão da vida, ali a pia era Jesus, a água da vida, ali o candelabro, Jesus, a luz do mundo, cada uma delas tem uma especificação específica mostrando a ação de Jesus em prol da salvação da humanidade. O senhor está coberto de razão, é isso mesmo. Tá? Muito bom, muito lindo. Outra pergunta que fica, e na minha cabeça não quer calar, os fariseus, escriba, os que manipularam ali para matar Jesus, eles não sabiam disso, não? Que tudo era voltado e que aquele era o cordeiro? Então, amigos, eles vieram, Jesus veio justamente para o seu povo. Quem era o povo de Jesus no primeiro momento? Era justamente aquele povo, os judeus, né? Só que por várias questões ali, e até mesmo por não confiar em algumas coisas que eles mesmos haviam lido, e por algumas conveniências, eles não acreditaram especificamente na pessoa de Jesus. Eles confundiram a informação, que eles imaginavam que Jesus viria de um berço de ouro, seria um líder político, seria quem tomaria o reino de Roma, e eles seriam colocados como nação soberana novamente. Então, por isso tudo não acontecer, então eles desacreditaram de Jesus e perderam o privilégio, não da exclusividade, mas de ser o povo em que seria o berço de todo o evangelismo. E aí Jesus, então, cumpre o seu papel. Ele vem, então, que é para salvar toda a humanidade. E então, aí está a grande promessa. Todo aquele que nele crê, então, seria salvo. Por isso que eles, naquele momento, eles recusaram a Jesus e perderam, então, o privilégio de ser o protagonista do plano do evangelismo. E por isso que Jesus depois levanta outras pessoas, como Paulo, e aí passa aos gentios, e por essa ação chega até nós essa oportunidade, que é conhecer o plano da salvação e aceitar Jesus como nosso único e exclusivo Salvador. Ok, meu irmão? Muito bom. Obrigado aí pela resposta aí, muito bom. Ok, meu amigo. Continuaremos, então. Qualquer coisa pode perguntar, tá? Vamos Beleza. caminhar, então. Podemos ir para outra pergunta, Ricardo? Ok. Estamos na pergunta número 7. Muito bem, essa pergunta é interessante, né? Porque
o ritual do santuário ele teve um período de funcionamento, né? O ritual do santuário ele tinha um objetivo. O objetivo era ensinar o povo o que aconteceria para dar fim àquele processo de rituais, né? Ele ensinava a ação de Jesus que estava por vir, né? E aí a pergunta é o seguinte: que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? No início da nossa revisão, nós falamos aqui de 2 santuários. O primeiro, o santuário celestial, onde Deus habita, e ali é o centro da sua administração divina, onde ele determina, onde ele estabelece os processos de salvação em prol da humanidade. Então, ali é a área de ação de Deus, é ali o seu centro administrativo do universo. Mas existe o santuário terrestre, que seria a sala de aula para o aprendizado de todos os seres humanos do que Jesus faria por nós. É um processo pedagógico de Deus. Mas ele tem um tempo de funcionar, porque ele era um símbolo apontando para a realidade que aconteceria mais à frente. E a pergunta é o seguinte: que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? Então, você tem essa pergunta, ela tem a sua resposta baseada em Mateus, e aqui nós temos 5 opções. A primeira opção, a morte de Jesus. A segunda, destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. A terceira, o martírio de Paulo. O quarto, o martírio de Pedro. E a quinta, nenhuma das respostas anteriores, né? Se vocês acharam que nenhuma delas estaria correta. Então, vamos aí. Qual seria a opção certa aqui? Alguém me ajuda? Podem responder. Qual seria a opção certa? Vamos lá. A primeira? A morte de Jesus. A morte Seria a de morte de Jesus. Jesus? A morte de Jesus. Sim, a morte de Jesus. A resposta está Seria a correta. morte de Jesus? Por quê? A A primeira. morte de Jesus, isso mesmo. A primeira. Por quê? Porque tudo que acontecia no santuário apontava para o que Jesus iria fazer. Então, irmãos, está certo aí. A morte de Jesus deu fim às atividades do santuário terrestre. Não haveria mais 15 para as 8. necessidade de sacrificar animais, não haveria mais necessidade de todo aquele processo do sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, porque Jesus cumpre agora a função lá no santuário celestial de sacerdote e sumo sacerdote. Então, ele cumpre toda essa tarefa aí que é em prol da salvação do ser humano. Então, os que marcaram a morte de Jesus, marcou corretamente. Os que não marcaram, podem corrigir agora. Marque aí a morte de Jesus, né? Muito bem. Podemos ir para o número 8? Podemos? Eis aí, né? Deixa eu só esclarecer aí, apareceu na tela uma resposta interessante. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Nesse rasgar do santuário, do véu do santuário, significava que as suas atividades estavam agora encerradas, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado pela última vez, aliás, unicamente e definitivamente, porque ele era o único que tiraria os pecados definitivos da humanidade. Lembra o seguinte: todos aqueles sacrifícios haviam necessidade de serem repetidos. Um dia matava 2 cordeiros, no outro dia mais 2, no outro dia mais 2. Mas o Cordeiro de Deus veio e morreu uma só vez para libertar todos da sua culpa e resgatar a todos para o nosso Deus. Então, ele tirou o pecado do mundo. Podemos caminhar, então? Então, vamos para a pergunta número 8. Eu tenho uma dúvida. É Por Mariana. favor, pode perguntar.
O Pode que falar, Mariana. acontece? Então, o santuário, ele continuou existindo desde a época de Moisés até o período em que Jesus Cristo nasceu, estava vivo, e ele foi crucificado. Sim, E no dia da isso. crucificação dele, Certo. aconteceu que o véu rasgou, né? E a partir daquele momento não foi mais necessário, digamos assim, realizar a cerimônia lá no... Ai, meu Deus. No No santuário. santuário. Faltou- Sim, aquelas cerimônias todas ali significavam, apontavam para o que Jesus faria por nós. Certo. E isso, quando Jesus realizou essa tarefa definitiva, não havia mais necessidade de estar fazendo aquela simbologia ali, porque aquela simbologia era um protótipo do que Jesus faria definitivamente. Certo. Então ele encerrou. E você lembrou algo interessante, muito bem lembrado. Desde Moisés até o sacrifício de Jesus, o santuário terrestre existiu. O santuário celestial continua ativo. Lá. E lá Jesus agora está trabalhando para fazer a preparação da nossa habitação celestial quando ele voltar, então, e dar fim ao pecado definitivo nessa terra. Ele perdoou os nossos pecados, mas haverá o dia em que ele purificará a terra de todo o pecado que ainda reina, porque está dando oportunidade de várias pessoas se arrependerem e chegarem, então, ao pleno conhecimento do plano da salvação. Ok? Ok, obrigada. Ficou esclarecido Ficou ou quer claro. fazer mais alguma pergunta? Não, ficou claro. É porque deu a entender, pelo que você, quando vai ler na Bíblia, né, os livros, que o santuário só existia na época de Moisés. Então, agora, quando veio esse trecho, é porque a minha sim. Bíblia, ela é traduzida na linguagem mais atual. E aí, quando eu vi esse trecho aí que o Ricardo colocou para todos nós vermos, aí eu passei a entender que o santuário continuou existindo, né, desde a época de Moisés até quando houve a crucificação de Jesus. Então, muito bem. Desde que Deus falou com Moisés, me fará um santuário, Moisés fez. Ele continuou. É bem verdade, irmã, que houve um momento que esse santuário não foi mais móvel. Salomão fez um definitivo, depois ele foi destruído pelos babilônicos, mas aí Herodes, depois, numa outra época, reconstruiu esse santuário. Mas quando Jesus foi crucificado, ele deixou de ser ativo, ele deixou de ter a sua utilidade, porque ele não era mais para sacrifícios, não era mais para isso, porque o sacrifício definitivo foi o de Jesus. Ficou claro aí? Ficou claro. Muito bem. Qualquer coisa pode perguntar, tá bom? Tá ótimo. Podemos ir à frente? Podemos ir à frente? Vamos continuar, então. Muito bem. A pergunta número 8. A gente até já comentou muito sobre essa pergunta aqui, né? Mas ela diz assim, que santuário está em funcionamento atualmente e quem ministra nele? Que interessante perguntas. Eu quero até ir na íntegra, porque eu gosto muito dessa resposta aí, mas eu quero levar todos vocês para o livro de Hebreus. A gente já tem aqui a resposta, que a gente já comentou sobre ela. Mas o livro de Hebreus, ele fala lindamente sobre esse acontecimento aí. E aí, então, se você estiver aí com a sua Bíblia, pode abrir aí, que eu já tenho aqui a minha aberta. O Ricardo nos deu aí o grande privilégio de projetar também para nós. E aqui está. Eu vou ler junto aqui, mas eu já abri a minha Bíblia aqui. Olha só, que coisa linda. Hebreus 8, versículo 1 diz, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Quem é esse sumo sacerdote? E olha só o que ele responde. Que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, o autor aqui está explicando que agora temos o sumo sacerdote que se assentou no trono da majestade, a destra do trono da majestade, e lá está
agindo, ministrando num santuário feito não por mãos humanas. Ele diz que o Senhor erigiu e não o homem. E aí ele diz, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Então, a pergunta diz aí, qual santuário que ainda está em atividade, quem ministra nele? O santuário celeste, e quem ministra ali é o próprio Cristo. Vamos ver as opções? Você tem aí, nenhum santuário está em funcionamento, pois o templo de Jerusalém foi destruído. A segunda, a igreja é o santuário de Deus, onde os sacerdotes são mediadores entre Cristo e os pecadores. Vamos para a terceira. Jesus é o nosso único mediador. Ele ministra no santuário celestial. Opa, aqui deu uma luz. Vamos caminhar mais um pouquinho. Não existe um santuário celestial, pois Deus não precisa de um lugar para o trono de sua habitação. Vamos então para a última que diz, nenhuma das anteriores. Qual a resposta que os nossos irmãos, amigos aí, nos apresentam aqui na opção, nas opções? Alguém pode ajudar-nos? Qual? Pode abrir aí o microfone e falar. É a terceira. A terceira, minha irmã. Muito bem. Jesus é o único. E observe bem, irmã, eu quero dar um esclarecimento. Quando o santuário celestial, né? Justamente. Quando o santuário terrestre funcionava, você precisava de sacerdotes e sumo sacerdote. Agora, o santuário celestial, Jesus, ele é o sumo sacerdote por excelência. E ele, então, ele acumula, por mérito, as duas funções de sacerdote e de sumo sacerdote. Ele tanto intercede, como ele também fará a expiação definitiva dos pecados daqueles que confessam e deixam. Então, ele atua lá no santuário celestial, como ministro deste santuário, atuando como nosso mediador e aquele que irá exterminar para sempre o pecado dessa terra, né? Purificando, então, essa terra para a habitação dos seus filhos. Muito bem. Alguma pergunta aí? Podem fazer? Então, nós vamos à frente. Vamos andar. Pergunta número 9, por favor. Quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Aí você tem duas citações. Você tem Êxodo 25:40, e lá é baseado numa das primeiras perguntas, né? Onde é dito para Moisés fazer um santuário, né? Para que Deus pudesse habitar conosco. Ele diz, habitar com eles aí, eu quero um santuário para habitar no meio deles, no meio do meu povo, mas que se faça conforme o modelo que eu vou lhe mostrar. Essa foi a palavra de Moisés. Mas você tem ainda a orientação de Apocalipse. E Apocalipse também, Apocalipse 4, versículo 5, e Apocalipse 11, versículo 19. Mas antes de irmos para as passagens, observe as opções de respostas. Aí está. Deus mostrou a Moisés, o apóstolo João testemunhou que viu o santuário celestial, o trono de Deus e a arca da aliança. O livro de Hebreus revela que existe um santuário celestial que o Senhor erigiu. Todo o testemunho das Escrituras revela a existência literal de um santuário celestial. Todas as alternativas estão corretas. O que é que os irmãos acham aí? Qual seria essa resposta? Vamos então para as citações bíblicas? Ricardo, nos ajude aí. Coloque, por favor, as citações bíblicas para nós. Êxodo 25:40. Observe aí, irmãos. Vê, pois, que tudo que faça segundo o modelo que foi mostrado no monte. Então, já temos uma luz. Deus mostrou a quem? A Moisés, o homem que ele inspirou para escrever o livro de Êxodo. Vamos, então, para Apocalipse agora? Vamos ver o que mais temos aí. Do trono sai relâmpagos, vozes, trovões
e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram sobre eles relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivadas. Apocalipse 4, versículo 5, 11, 19 agora para nós. Ah, está aqui, 11, 19. Então, amigos, temos duas coisas aqui. Do trono de Deus, João vê que do trono de Deus sai relâmpagos, vozes e trovões. E lá no Apocalipse 5, ele diz, abriu-se o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivadas. Vamos, então, lá para as perguntas. Vamos lá para a resposta. Deus mostrou a Moisés? Mostrou. O apóstolo João testemunha que viu o santuário no trono de Deus? Viu. O livro de Hebreus revela que existe um santuário. Nós lemos isto, porque ele mostrou que Jesus agora atua no santuário celeste. O testemunho das Escrituras revela a existência literal de um santuário celestial. Nós lemos aí várias passagens bíblicas falando desse santuário. Então, a resposta seria qual dessas? Qual? A letra ou a quinta, não é isso? Que todas as alternativas estão corretas. Os irmãos concordam? Aí está, então, né? Concordo. A quinta? É isso A mesmo? quinta, todas as alternativas corretas. Corretas, porque tudo que nós lemos aqui fala da existência do santuário celestial. Muito bem, irmãos. Estão corretos aí. Vamos avançar, então. A próxima. O que a Bíblia diz a respeito da purificação do santuário celestial? Nós temos baseado em Hebreus e temos baseado em Daniel. O santuário celestial precisava ser purificado. Daniel profetizou que o santuário celeste seria purificado depois de 2.300 dias proféticos. O dia da expiação no santuário terrestre era um dia de juízo. O dia da expiação no santuário terrestre era uma purificação da purificação do santuário celeste. Todas as alternativas estão corretas. Então, vamos ler lá para a gente reativar aqui nossa mente. Hebreus 9, 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Hebreus 9, 23. Daniel 8, 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Né? Então, vamos lá para a resposta. Voltemos lá, então. O santuário celestial precisava ser purificado. Daniel profetizou, o santuário celestial seria purificado depois de 2.300 tardes e manhãs. O dia da expiação no santuário terrestre era um dia de juízo. Sim. O dia da expiação no santuário terrestre era uma prefiguração da purificação do santuário celeste. Sim. Então, vamos ver o que nós marcamos aqui. O que a Bíblia diz a respeito da purificação do santuário celestial. Todas as alternativas estão corretas? O que entendemos aqui? Eu acho que eu tenho quase certeza que todos corretos. O dia da expiação no santuário terrestre era um dia de juízo? Representava um dia de juízo, sim. O dia da expiação no santuário terrestre era uma prefiguração da purificação do santuário? Sim. Né? Daniel profetizou que o santuário celestial seria purificado? Também sim.
O santuário celestial precisava ser purificado, e aí está então. Então, nós fechamos aqui com todas as alternativas estão corretas. Correta. Justamente, né? Processo do santuário celestial, aqui está, que né, representava a purificação lá do santuário, sim, com todos aqueles processos que aconteciam no dia da expiação aqui, e demonstrava, né, o que aconteceria com o santuário celestial, porque ele precisava dessa purificação. Porque todo o processo do conflito terrestre, do conflito universal, né, começou, então, lá no santuário celestial. Começou nos céus, né? Muito bem, vamos para a próxima. Não tem próxima, não. Aí está. Volta um pouquinho, Ricardo, a nossa... só essa citação aqui, do Hebreus 9, 23, diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com os sacrifícios a eles também superiores, né? Sacrifício a eles também superiores. E até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Muito bem. Passe ao nosso compromisso. Aí está. Amigos, antes de irmos para o nosso compromisso, nós precisamos entender que todo o processo do santuário terrestre, ele apontava para as ações de Jesus em prol da salvação da humanidade. Essa ação de Jesus era em prol da sua salvação, da minha salvação. E por isso que hoje nós temos que tomar uma decisão ao lado do Senhor. Não podemos deixar passar essa oportunidade. E aqui no nosso compromisso de fé está escrito assim: creio que existe um santuário no céu e reconheço que Jesus Cristo é o único mediador entre mim e Deus. Aceito como meu Salvador, a fim de que eu seja absolvido no julgamento final. Aqui na terra existia o dia da expiação, que simbolizava a expiação definitiva, que é o juízo final. E aqui no meu compromisso de fé, está dizendo que a minha única salvação é aceitar a Jesus como meu único Salvador, porque Ele me absolverá por sua misericórdia no dia do julgamento final. E eu quero dizer para os amigos, você crê em tudo que foi lido aqui e você acredita que Jesus é o seu único intercessor, mediador e que Ele pode realmente te salvar? Você assume esse compromisso de fé? Sim ou não? Hã? Qual é o nosso compromisso? Sim, amém. Então, nós tomamos esse compromisso e aceito a Jesus como meu Salvador. Sim. Que Ele me absolva no dia do julgamento final, né? Ricardo, passe para nós. Eu tenho aqui uma recapitulação, já tomaram aqui o compromisso de fé, mas na recapitulação nós vimos aqui duas coisas interessantes. Eu não sei se está aí na sua tela, mas eu tenho aqui comigo. E eu vou passar para eles, então. Pode passar para eles. Diz assim: o santuário terrestre foi feito segundo o modelo do santuário no céu. Era dividido em dois compartimentos. O Santíssimo, em dois compartimentos, Santo e Santíssimo. O sacerdote oferecia 2 cordeiros, um pela manhã e outro à tarde. E no dia da expiação era feita a remoção dos pecados. Jesus, hoje, está atuando no verdadeiro santuário que existe no céu. Isso foi o que a gente viu. Em resumo, em síntese, era justamente isso que a Bíblia quer nos ensinar. E agora Jesus atua lá no santuário celestial. Amigos, Deus seja louvado pela participação de vocês hoje nessa revisão. Eu queria abrir, não sei se eu tenho ainda alguns segundos, há alguma dúvida ainda para que a gente possa esclarecer, para que a gente possa juntos tirarmos dúvidas se surgiu? Eu acho que tem ainda um tempinho para fazer essa pergunta aí. Existe? A questão das 2.300 tardes e manhãs.
da citação de Daniel, né? Tem a ver Sim. com a purificação do tabernáculo celestial. Sim, Essa- minha... Então, vou lhe dar o esclarecimento breve. A partir do cumprimento da data das 2.300 tardes e manhãs, entra um processo chamado processo do juízo, porque a partir daí, Jesus começa a agir lá no santuário celestial. Então, esse processo aí tem a ver com a purificação, sim, do santuário celestial, porque concluiu-se o prazo da contagem que Deus estabeleceu, que a partir das 2.300 tardes e manhãs iniciaria, então, esse processo. Então, lá está, até 2.300 tardes e manhãs, quer dizer, a partir desse prazo aí, começaria a ação de Jesus lá no santuário celestial, fazendo o processo do juízo. Esse processo do juízo, ele é o mesmo processo que acontecia aqui, o processo da expiação. O que acontecia no dia da expiação? No dia da expiação, acontecia o perdão do pecado do povo, a purificação do santuário, que era transferido simbolicamente o pecado que todo o povo diariamente depositava ali para um dos bodes que era escolhido naquele processo de lançar sorte, encaminhado para o deserto, significando que esses pecados eram lançados fora do povo, tirado a culpa. Automaticamente, tirando esse pecado e transferindo simbolicamente para o bode que ia para o deserto, esse santuário estava purificado. Esse processo do juízo tem a função de exterminar o pecado e purificar o santuário. Esclarecer? Deu para entender alguma coisa aí? Agora entendi essa parte da citação de Daniel. Ótimo. Muito bom. Fico feliz que você tenha entendido. Alguém mais tem algum outro pontozinho a ser esclarecido? Tem? Ricardo? Alguém aí levantou a mão? Alguma dúvida? Não temos? Não, estou satisfeito com as perguntas. Que bom, meus irmãos. Eu também fico feliz, porque o Senhor tem nos dado esclarecimento da sua vontade e vocês têm compreendido qual é o plano de Deus para as suas vidas. E o plano de Deus é salvá-los. E Ele os ensinou hoje através do processo do funcionamento do santuário terrestre e a continuidade do santuário celestial, onde Jesus está atuando em favor de todos nós. Amém. Amém, né, irmãos? Que Deus seja louvado, uma alegria muito grande ter estado com vocês nessa revisão de hoje. Podemos orar, Glória a Ricardo? Deus. Amém, amém. Glória ao Senhor. Podemos orar? Podemos. Apenas quero dizer que o próximo tema que vamos estudar será o juízo. E aí teremos outras coisas esclarecedoras do que Deus está fazendo por nós, né? Vamos orar, então? Vamos fechar os olhos e agradecer ao Senhor. Amém. Maravilhoso Deus, bom Pai que habita os céus. Em nome de Jesus, nos achegamos ao Senhor mais uma vez nesta noite, porque entendemos que Ele é o nosso intercessor e mediador. Ele é que nos conduz ao Senhor, a fim de que aprendamos tudo o que precisamos para compreender o processo do plano da redenção. Obrigado, amado Deus, que hoje, de forma muito especial, nos trouxe a orientação que precisávamos. Eu quero agradecer por este grupo, que estão diligentemente, estão continuamente, Senhor, buscando conhecer a sua vontade. Atue na vida deles, dando a unção do Espírito Santo para que seja esclarecido as dúvidas e eles possam saber que não há outro caminho a não ser esses de estar ao lado do Senhor, de aceitá-lo como seu Salvador. Se há algum empecilho
que os impede nesta noite ou durante a sua vida de tomar essa decisão, que em nome de Jesus hoje seja tirado e eles tenham o caminho livre para continuar andando com o Senhor. Mas se houver algum obstáculo, o Senhor esteja com eles, ajudando a transpor e conduzindo-os para a Por favor, eternidade. Pai. Abençoe o lar de cada um, abençoe suas famílias, seus filhos. Abençoa, os seus Senhor. os propósitos, mas que o maior propósito deles seja aceitá-lo como seu Salvador. Toma-os em suas mãos. Amém. Dá-lhes uma noite de repouso feliz. E quando despertarem, despertem no desejo de continuar adorando ao Senhor. Obrigado por hoje. Assim Nós seja. Amém, e Senhor. agradecemos em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Que todos tenham